Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Esse é o terceiro vídeo da série Eleições na Alemanha, com os assuntos que serão centrais nas eleições parlamentares na Alemanha deste ano, marcadas para o dia 26 de setembro. Bora lá para esses assuntos? O primeiro assunto, sem sombra de dúvidas, é a pandemia. Com a chegada do outono, né, as pessoas vão estar mais indoors. Tem a variante Delta, que inclusive tem empurrado e muito o número de casos de Covid-19, não só na Alemanha, mas como toda a Europa Central. Cresce a necessidade de se aumentar a taxa de vacinados, ou número de vacinados, ou seja, quanto mais pessoas se vacinarem, mais, ou seja, contém-se o vírus e pode-se ter o fim, finalmente, da pandemia. De acordo com o Instituto Robert Koch, que eles que cuidam ou monitoram o vírus com o número de casos, hospitalizações e mortes, já são mais de 15 mil casos, especialmente entre os jovens, aonde há uma resistência muito grande para a vacinação. Na Alemanha, são 61,7% da população que já está imunizada, e a pergunta é como convencer mais alemães para se vacinar. Virá a obrigatoriedade da vacina? Isso é um assunto muito sensível. Os governos, no caso o governo alemão, também propõe que haja vacinação por grupos, por exemplo, aquelas pessoas que têm contato direto, por exemplo, os profissionais da saúde, os profissionais de educação e policiais. Mas é um assunto que seguramente vai adentrar e os candidatos vão ter que apresentar ideias e convencer. Será que convence? Outro assunto é o meio ambiente, já que na Alemanha houve a enchente, especialmente nos estados de Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz e Bayern, lembrando que o candidato cabeça de lista do Union, Armin Laschet, ele é o governador justamente do Nordrhein-Westfalen, e ele foi muito criticado por não ter dado a atenção necessária, inclusive de uma foto aonde ele aparece rindo da cara das vítimas. Os especialistas falam de um novo sistema de prevenção de enchentes e, ao mesmo tempo, falam de alertas o mais rápido possível para, à medida que chega a enxurrada, que chega a água, poder retirar as pessoas da maneira mais rápida possível. Foram 160 pessoas mortas e até agora 117 desaparecidas. Quais são os planos dos candidatos para a prevenção de catástrofes naturais como essa, como enchentes? Como diminuir a emissão de CO2 em um país, para aqueles que não sabem, na Alemanha não existe de limite de velocidade nas estradas e isso, vamos dizer assim, divide muito a sociedade deles, ou seja, aqueles que querem continuar dirigindo que nem uns loucos pelas autopistas alemães, porque eles alegam que isso é a liberdade, e outros que acham isso um verdadeiro absurdo. Como é que os candidatos, quais são as ideias que os candidatos podem apresentar sobre esse assunto? O Afeganistão, sim, a Alemanha possuía tropas, né, com a NATO e saíram juntos com as tropas norte-americanas. Em pouco mais de 2 semanas, quem acompanha o noticiário viu, os talibãs retomaram o país e houve e há ainda uma fuga em massa, especialmente de mulheres e crianças. Como evitar uma onda imigratória estilo 2015? Como integrar essas pessoas o mais rápido possível na sociedade alemã e, sobretudo, como evitar ataques terroristas? Quais são as ideias e planos dos candidatos para esse assunto tão sensível? Pflegereform, inclusive eu até vou botar aí quando eu editar o vídeo a expressão. Para aqueles que moram na Alemanha há mais tempo, e o assunto também aqui na Áustria, é um assunto absolutamente emocional. Aí vocês devem estar se perguntando: o que é isso? Como cuidar dos idosos ou parentes que sofrem acidentes? Colocá-los em uma casa de asilo custa dinheiro
e muitos não conseguem pagar. Por outro lado, o governo não tem como bancar todos, porque, por exemplo, as pessoas idosas que precisam de tomar muito medicamento, ou dependendo do problema de saúde que a pessoa tenha, que não consegue minimamente de ir ao banheiro e fazer suas necessidades, por exemplo, isso é um assunto muito emocional. Por outro lado, além dos custos, também há a sobrecarga emocional dos parentes. Esse é um assunto muito complexo, porque envolve, por exemplo, a pessoa que não pode mais cuidar do seu parente e coloca e se vê obrigada em colocar numa casa de asilo, e em muitos casos, para bancar os custos, tem que até hipotecar a casa. Por outro lado, o governo não tem como bancar todos. Então, isso aí é um assunto muito emocional. Eu inseri esse assunto nesse vídeo porque eu tenho acompanhado os debates, tanto na televisão como nas mídias alemãs, e esse é um assunto que vem, e quando ele vem muito emocional, e os candidatos se veem obrigados a apresentar soluções, embora para esse assunto realmente, se existe solução ou soluções, elas são bastante complicadas. Outros assuntos também vão estar, por exemplo, a digitalização da educação, que aumentou com a pandemia e, sobretudo, com os lockdowns. Como equacionar o ensino online e o ensino presencial? Como fazer para com que não se perca a qualidade do ensino através do online? Outro assunto também é a questão do desemprego. Embora a situação na Alemanha ela é muito boa, a taxa de desemprego é de 6,2%, inclusive aumentou um pouquinho por conta, mesmo com os lockdowns, mas isso é uma diferença, vamos dizer assim, fundamental com a Áustria. A Alemanha é um país industrializado, não possui, ou o turismo não faz assim, faz diferença, mas não faz assim uma diferença tão grande quanto aqui para a Áustria, que sofreu muito o impacto dos lockdowns, especialmente para o lado oeste, principalmente no inverno passado, onde não houve atividades de esportes de inverno, excluindo o esqui, e então eles conseguiram sim atravessar e estão nesse ponto bastante bem. Bom, então esse foi o vídeo sobre os principais assuntos, seguramente tem outros assuntos, os principais assuntos que serão debatidos e discutidos e os candidatos serão confrontados. Se você mora na Alemanha, não deixe de acompanhar toda a movimentação de eleições. Se você tiver direito ao voto, exerça esse direito, ele é muito importante. Aqui na Áustria, você que mora na Áustria vai ver eleições na Alemanha praticamente o tempo todo. Inclusive, agora que eu estou gravando esse vídeo, eu vi que o candidato do União dos Conservadores, Armin Laschet, teve uma conversa e fez ali apareceu, né, na imprensa junto com o primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, do UVP, para tentar ver se dá uma melhorada aí nas pesquisas, né? Embora ele esteja em segundo lugar, mas há uma preocupação muito grande que o União não permaneça, ou seja, que o União com o seu candidato não consiga chegar ao posto de primeiro-ministro. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de seguir o blog, o www.tricaribas.com. Não deixe de deixar o seu comentário aí embaixo, se você mora na Alemanha, por favor, ou se tem algum outro assunto que eu não comentei, por favor, coloque aí embaixo. E se você é brasileiro que mora aqui na Áustria, que tem alguma dúvida sobre o sistema político, que é bem interessante, também não deixe de deixar o seu comentário aí embaixo. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente vai estar acompanhando essas eleições e seguramente com o resultado a gente vai fazer uma análise, sobretudo com duas perguntas, né? Qual será o rumo da União Europeia e, sobretudo, como continuará as relações com a Áustria? Como eu já expliquei no começo dessa série, é praticamente o principal e o primeiro parceiro comercial com a Áustria. Muito obrigada pela atenção de vocês
e até o próximo vídeo aqui no Drica Ribas TV. Fui.